lembrança pessoal, porque nosso pastor tem externado gostar bastante do cantor cristão, da nossa música batista. Portanto, eu trouxe de São Paulo um cantor cristão, uma nova versão aspiral, e vou entregá-lo agora com uma demonstração de amor, de carinho, que eu também gosto muito da música evangélica e música batista, então eu passo para outros pastores esta lembrança. Posso apertar? Pastor é um atleta. A vida diária de um pastor não é nada fácil. Para ele alcançar a coroa da justiça que está preparada, ele precisa praticar alguns esportes que exigem determinação, dedicação e muita força de vontade. Muitos são os benefícios que esse esporte trazem à sua saúde espiritual. Dentre eles nós citamos emagrecimento, combate à obesidade espiritual. Quanto mais o pastor cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, impõe em prática os seus ensinamentos, mais ele se enche de Cristo e se esvazia de si mesmo, tornando-se um humilde servo do Senhor. Melhora a circulação sanguínea. O pastor não se acomoda. Ele é ativo, dinâmico na causa do Senhor. Ele caminha e cresce junto com a sua igreja. Aumenta o metabolismo. O pastor nunca está satisfeito com o que sabe. Quanto mais o pastor aprende, mais sede tem de aprender. E quanto mais coloca em prática os ensinamentos, mais experiência adquire. Adquire para superar os desafios que vão surgindo. O pastor não se conforma com pouco conhecimento e quanto mais recebe e coloca em prática, mais sua igreja é beneficiada. Benefícios e salto com vara. O salto vai porque se consiga enxergar a vida sob outro prisma. Passa-se a ser audacioso e otimista. Trabalha-se o medo, a ansiedade e ensina-se a confiança, a calma e o relaxamento, além de desenvolver a força muscular, a flexibilidade do corpo e a concentração. O pastor confia no Senhor e tem os seus pés como os da força. Ele sabe que quem sustenta é o Senhor. Ele não anda ansioso e toma as suas decisões corajosamente, firmadas na palavra de Deus. Sabe que Deus muitas vezes permite que passe pelo vale para após elevá-lo acima das circunstâncias, a fim de aprender a andar nas alturas com o Senhor. As suas ovelhas o admiram e querem aprender com ele e também andar nas suas alturas. Diminui os riscos de doenças cardíacas. O pastor pratica diariamente a leitura da palavra e a oração, e com isso seu coração se fortalece na graça do Senhor Jesus. Ao alimentar-se da palavra de Deus, dificilmente o seu coração ficará abatido ou desanimado. Aumenta a resistência dos ossos, prevenindo a osteoporose. O pastor que tem a sua fé fortalecida na palavra de Deus, retira a sua força do Senhor e se reveste do seu poder, evitando assim o desgaste espiritual que tanto tem atingido os pastores.
melhora a coordenação dos movimentos e aumenta o equilíbrio. A leitura diária da palavra de Deus e a oração faz do pastor um homem firme, sensato e equilibrado. Doutrinariamente, ele não se deixa levar por falsos ensinamentos e ajuda o seu rebanho a permanecer firme. Aumenta a boa disposição e o bom humor. A alegria do Senhor é a força do pastor. O dia pode amanhecer com sol brilhante ou chuvoso, mas o pastor está sempre disposto e alegre para trabalhar na obra do Senhor. Vamos conhecer alguns esportes praticados pelo pastor Anderson. Benefícios. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo. Caminhada. Salmos 116, versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Salmos 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Benefício da caminhada. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo, SP de Ribeirão Preto, provou que caminhar durante aproximadamente 40 minutos é capaz de reduzir a pressão arterial durante 24 horas após o término do exercício. Isso acontece porque durante a prática do exercício o fluxo de sangue aumenta, levanta os vasos sanguíneos e se expandirem, diminuindo a pressão. O pastor, disciplinadamente, separa um tempo diário para meditar na palavra de Deus. Ele está se revestindo do poder do Senhor, e é na sua caminhada diária com Deus que o pastor renova as suas forças e se enche do poder de Deus. Corrida, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Hebreus 12, 1. Portanto, também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Benefícios da corrida. Correr favorece o aumento da massa muscular, fortalece os tendões, ligamentos e articulações, auxilia no combate à osteoporose e no controle do peso corporal, do colesterol, do estresse, da ansiedade e da depressão. Além disso, observa-se também o estímulo ao fim de hábitos nocivos à saúde. O pastor está numa corrida onde muitos já cansaram ou já desistiram, mas o pastor continua firme. Muitos foram os obstáculos enfrentados e muitos ainda virão, mas o pastor, revestido do poder de Deus, não se cansará com facilidade. Pelo contrário, ultrapassará obstáculos cada vez mais difíceis, pois o Senhor é a sua retaguarda. Salto com vara. Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Salmos 18, versículos 32 e 33. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os da corça e põe-me nas minhas alturas. Gente, o salto com vara já foi lido no primeiro momento, tá certo? A gente vai para agora natação.
Natação. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Os benefícios da natação. Braçada após braçada, o coração torna-se mais forte, ganha músculo e perde a gordura que o obriga, o que faz com que consiga bombear mais sangue para o resto do organismo. Além de tudo, reduz a frequência cardíaca e estimula a circulação sanguínea. O pastor que está espiritualmente preparado pratica a natação quando os ventos de doutrina, acompanhados de ondas gigantes de problemas, vêm assolar a igreja do Senhor, causando confusão e até mesmo divisão. Mas o pastor que confia no Senhor enfrenta com coragem as tempestades, confiante de que o Senhor é o seu braço forte e dele vem a vitória. Voo de asa delta. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Benefícios. O voo de asa delta é seguro e prazeroso. É sentir-se voando como um pássaro na natureza. Faz perder o medo, melhora a concentração e oferece uma oportunidade ímpar em vencer os desafios. O pastor que espera no Senhor terá sempre a sua confiança renovada. Ele sabe que não pode confiar em si mesmo, pois irá desfalecer e cair. Mas, se esperar no Senhor com fé, recebe forças para conseguir, e Deus permite que ele seja elevado acima das crises. É ter o privilégio de completar a grandeza de Deus em meio às dificuldades. Luta livre. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Benefícios da luta livre. Ao contrário do estigma de serem violentas, as lutas na verdade são técnicas de defesa pessoal, que visam o equilíbrio do corpo e da mente, melhor a coordenação motora e a velocidade. As lutas funcionam como uma atividade anti-estresse, uma verdadeira terapia ocupacional. O pastor enfrenta uma luta diária, sabe que Satanás, andando ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar, é baseado nisto que ele reveste de toda a armadura de Deus, vigiando e orando a todo o tempo, e assim está preparado para o combate em tempo oportuno as suas artimanhas. Tiro ao alvo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Os benefícios do tiro ao alvo: melhora a percepção corporal, o controle da coordenação motora, o equilíbrio e desenvolve a concentração, além do prazer e bem-estar proporcionado. O pastor sabe que não pode errar o alvo, que é Jesus Cristo. Não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Isso inclui meditar no caráter e nas promessas de Deus, orar e buscar a sua glória. Deve permanecer firme e assim receber a coroa que foi preparada para os vencedores. Poderíamos citar muitas outras modalidades de esporte que o pastor Anderson também pratica,
como levantador de peso. Muitos são os problemas e as preocupações que o pastor tem que suportar. Jogador de futebol, o pastor precisa trabalhar em equipe. Hipismo, o pastor precisa conhecer as ovelhas, saber lidar com elas individualmente. Jogador de vôlei, o pastor não pode deixar a bola cair, e etc. Por isso, pastor, receba da sua igreja, que o ama, respeita e admira, um troféu de vencedor. Pois a Bíblia diz em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Queridos amados, hoje bem sabemos que é o dia comemorado, né? Dia do pastor Batista. Vou entregar o nome ao pastor, uma lembrança de toda a igreja. Então, você, meu querido amado, sinta-se lisonjeado em presentear o pastor, porque esse é o presente de toda a igreja. Amém?